Olá, sejam bem-vindos ao Fabic Entrevista. Hoje a nossa conversa é sobre jornalismo em quadrinhos, uma modalidade que une a apuração jornalística a ilustrações. Para falar desse jeito alternativo ao jornalismo tradicional de contar histórias, a gente convidou o Pablito Aguiar. O Pablito é formado em comunicação digital pela Unicinos e em belas artes pela Universidade do País Basco, na Espanha. Ele também é um dos principais nomes dessa vertente no Brasil. Eu sou Ana Paula Távora e estou aqui com a Carolina Comerlato, Rodrigo Aires e Victoria Heinzen. Na direção, Paulo Henrique Martins. Pablito, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Enquanto estudantes de jornalismo, a gente nota que o teu trabalho tem várias etapas de desenvolvimento. Como funciona o teu processo de criação de uma reportagem ou de uma entrevista em quadrinhos, especialmente no que diz respeito ao tempo de produção e as tuas escolhas editoriais? Sim, o tempo varia conforme o quadrinho que eu for fazer. Se for um quadrinho de uma página, que eu fazia para a revista Parentes do Grupo Matinal, demorava uns 3 dias, assim. Eu entrevistava a pessoa durante alguns minutos, era algo curto, e demorava 3 dias para desenhar. E já o Porto Alegre, conversas em Porto Alegre, que eu tento passar um dia com a pessoa que eu vou entrevistar, e o resultado são 10 páginas, costuma durar uns 2 meses, assim, de produção. E esse livro aqui que eu entrevistei, Eliane Brum, ele já durou uns 6 meses, que já era uma coisa maior, assim, então depende, tem a conversa, que pode ser curta ou pode ser longa, depois tem a transcrição, que dependendo da conversa ou é curto ou é longo, né, para transcrever, depois tem os desenhos, que é a parte mais demorada, que eu fico ali desenhando com lápis, no papel, como vai ser o quadrinho. Então, isso é a parte mais demorada. Depois tem passar o nanquim e colorir. Daí acaba todo esse processo. E as minhas escolhas, assim, editoriais, elas são guiadas muito pela minha curiosidade, pelos temas. Às vezes também uma vontade de desenhar algo. Por exemplo, o edifício Santa Cruz, que eu entrevistei o porteiro Betinho, surgiu da minha vontade de conhecer o terraço do edifício e desenhar os prédios, assim. Daí essa vontade de desenhar se mistura com a curiosidade de conhecer a história do lugar. Daí com isso eu cheguei até o Betinho, que era o porteiro do edifício Santa Cruz. E é isso, assim, eu acabo me interessando mais em pautas sociais, mas isso tem muito a ver comigo, assim, sabe, que eu acho que é importante, são assuntos que me interessam, que eu acho que é importante, assim, que outras pessoas conheçam, enfim, acho por aí. E puxando esse gancho, a gente tem um debate público muito frequente, que é sobre os limites entre arte e jornalismo. A gente sabe que não dá para usar todas as informações que a fonte nos dá, e no teu trabalho tu acaba tendo que cortar também algumas falas e representar cenários bem específicos. Tu encontra alguma dificuldade em relação a estabelecer esses limites, no sentido de o quanto o teu trabalho acaba alterando um pouco as falas ou os cenários que tu representa? Ótima pergunta. Eu falo que meu trabalho é uma espécie de mosaico de falas, porque eu transcrevo a conversa e começo a montar o quadrinho a partir dessas falas, né? No formato que eu tenho. Por exemplo, aqui é um formato já de um quadrinho tradicional, mas o Conversa em Porto Alegre é um quadrado. Enfim, eu vou montando as falas nesses formatos, e só que no decorrer, às vezes... Por exemplo, a Eliane Brum. Quando eu conversei com ela, no quadrinho, ela tem 3 cachorros e 4 gatos. Quando eu conversei com ela, no primeiro dia, no dia do almoço, ela tinha 2 gatinhos. Mas eu passei, assim, próximo a ela, assim, passei uma semana em Altamira. E até o final, ela já tinha adotado mais 2 gatinhos. Então, no quadrinho, eu quis botar todos esses animais que estavam na família dela, sabe? Alguns não estavam na hora do almoço, mas no quadrinho eu tive essa liberdade, que é uma liberdade um pouco maior do que eu tenho
no documentário, por exemplo, que se eu estivesse filmando aquele momento do almoço. No quadrinho eu posso, assim, manipular, entre aspas, algumas coisas, mas eu tenho, assim, um critério que eu não vou criar algo, assim, totalmente diferente, que vai mudar o sentido daquilo que eu vivi, entende? Nesse caso, eu só quis colocar a família inteira dela presente nesse quadrinho, então sim, tem essa liberdade artística, sim, mas eu tomo cuidado para que ela não conte algo diferente daquilo que eu vi no dia, assim, sabe? Porque o objetivo final do meu trabalho é que a pessoa que eu entrevistei se sinta representada por aquilo que eu fiz e possa dizer, foi assim mesmo que aconteceu. O teu trabalho ele vai muito numa contramão do jornalismo, que ele acaba procurando fontes oficiais normalmente, e no Alvorada em Quadrinhos tu acabou buscando pessoas comuns, para contar a história das pessoas comuns. E tu falaste agora do exemplo do Betinho, do prédio, que tu teve interesse em desenhar o prédio aí, chegou no nome dele. Nesse caso, assim, tu tem algum critério específico, varia de caso a caso, para tu buscar essas fontes? Qual a tua intenção por trás disso, em geral? Eu não tenho muito, assim, critério para buscar as fontes. Foi muito a partir da minha curiosidade, assim, sabe? E eu tento também sempre diversificar. Por exemplo, em Alvorada em Quadrinhos. Eu conversei agora com um padre. Tá, daí a próxima entrevista eu quero que seja com uma mãe de santo. Assim, daí depois um vendedor de churros, sabe? Eu fui variando, assim, eu gosto também de variar. Bom, o Betinho, sim, o fato dele ser negro e ser porteiro do lugar, eu achei que não poderia ter pessoa melhor para eu conversar, sabe? E o pai dele participou da construção do prédio, sabe? Então, foi perfeito, assim, eu não tenho um critério, eu não consegui... Eu acho que um dos critérios é que eu quero que o quadrinho seja também relevante para a pessoa que eu entrevisto, sabe? Então, se for uma pessoa assim que já foi muito entrevistada, assim, sabe? Já teve a sua vida contada em vários lugares, assim, super valorizada, eu não sinto tanta vontade de contar. Eu gosto de contar mais histórias de pessoas assim que não tiveram suas histórias contadas, sabe? E fazer esse registro. Então, esse é um dos critérios que eu uso, assim, mais a minha curiosidade, mais a minha vontade pelo tema, mais a minha vontade de desenhar aquele tema, tipo o Beraldo Pescador, que eu fiz, assim, há um tempo atrás. Eu queria, além de conhecer a história dele, eu queria também desenhar o Rio Guaíba, sabe? Assim, tudo isso, assim. Em relação a isso, eu vejo que nas suas entrevistas tu comenta bastante sobre essa importância das pessoas se sentirem representadas nos seus quadrinhos, em como isso é bom para a autoestima delas. Tu considera que essa representatividade pode ajudar a construir um jornalismo mais democrático e inclusivo, e por quê? No Alvorada em Quadrinhos, assim, isso foi mais forte, assim, porque a gente, lá na cidade, tem problemas, assim, na autoestima como enquanto cidadãos. Então, um dos motivos para fazer o Alvorada em Quadrinhos foi criar essa autoestima, sabe? Olhar para a cidade, olhar para dentro da cidade, assim, através desse trabalho. E sobre se isso torna o jornalismo mais democrático, assim, eu não sei dizer isso, assim, talvez sim, vocês podem dizer até mais do que eu, assim, eu tento ser democrático nos meus quadrinhos, assim, sabe, eu tento fazer com que entrevistar pessoas diversas, assim, muito inspirado na Eliane Brum também, né, que fez aquele livro A Vida Que Ninguém Vê, que ela entrevistou um monte de gente, assim, enquanto ela trabalhava na Zero Hora, pelas ruas de Porto Alegre,
histórias curtas, assim, né? E intensas, assim. E, enfim, eu acho que é um bom exemplo, assim, eu não sei dizer, assim, se tô criando jornalismo mais democrático, assim, isso eu não sei te dizer, eu sei que o que eu tô fazendo, assim, que eu tô procurando ser mais democrático nas minhas escolhas. E falando Agora um pouco... a gente faz um rápido intervalo e já retornamos com a entrevista. Até logo. Estamos de volta no nosso bate-papo com o Pablito Aguiar sobre jornalismo em quadrinhos. Então, tu estava falando sobre a Eliane Brum, ela é a protagonista do teu livro Almoço e ela também é uma das jornalistas mais famosas do país. Tu chegou a comentar em algumas entrevistas que tu foi convidada pela própria editora, mas justamente sobre aquilo que tu estava falando do teu foco em representar pessoas comuns que não têm as suas histórias muito contadas. Tu acha que uma entrevistada tão conhecida destoa um pouco desse foco? Sim, acho que destoa, assim, mas ao mesmo tempo eu tenho... Bom, a Eliane Brum, assim, né, tipo, é a pessoa que eu mais admiro, assim, uma inspiração, então eu abri outro espaço, assim, sabe? Tá, então tem esse lugar, assim, de entrevistar pessoas comuns, mas também eu tenho vontade de entrevistar pessoas que eu admiro também, sabe? Pessoas famosas, assim. E vai começar pela Eliane Brum, a pessoa que eu mais admiro, foi um sonho, assim, realizado e ter ido até a casa dela, né? E ter tido essa ideia de entrevistar ela enquanto ela fazia o feijão. Assim, foi um baita privilégio, assim. Os quadrinhos, eles têm um espaço no jornalismo, mas usualmente como charge, né? Acaba não sendo da maneira que tu acaba explorando, né? E tu acha que tem alguma dificuldade em se inserir num veículo tradicional pelo jeito que tu acaba abordando, sendo nessa forma de entrevista com pessoas comuns? Tu vê que algum veículo abre espaço para um trabalho similar como o teu? Como tu enxerga esse cenário? Eu vejo, sim. A Piauí é uma revista que já está publicando jornalismo em quadrinhos, assim. É que depende do espaço físico do lugar, assim. Tipo, acho que a Zero Hora não tem esse espaço. Então ela publica mais charge, mais cartoons, assim. Mas eu sei que a Piauí publica, eu sei que a revista Parentes, do Grupo Matinal, publica. Pois é, mais revistas eu vejo, assim, que abrem esse espaço. E editoras também, assim, como o Arquipélago abriu, assim, que fez esse convite para eu ir até Altamira, assim. Até não falei tanto, assim, mas que teve esse convite para ir para entrevistar a Eliane, mas eu fiquei uma semana lá em Altamira, sabe? Daí eu acabei indo para a Amazônia junto com a Eliane, assim, foi uma coisa muito incrível, assim, uma experiência muito incrível. E eu vejo editoras interessadas nessas experiências jornalísticas, assim, sabe? Eu vejo que é um campo muito potente, assim, sabe? Até com poucas pessoas ainda fazendo jornalismo em quadrinhos, mas muito interesse, sabe, nesse tipo de produto. Tem vários quadrinhos de estrangeiros também que trabalham com isso. Tipo, tem um... Ai, agora tá fugindo o nome. Do Fabien Tomé, que ele é um cara que ele já fez livros que não eram de jornalismo de quadrinhos, como Não Era Você Que Eu Esperava, mas ele tem um que é muito bom, que se chama A Odisseia de Rakan, que ele acompanha por anos assim um imigrante, acho que da Síria, que vai morar na França. Dele vai conversar com ele, conversa por vários e vários meses, e daí cria uma trilogia, são 3 livros que contam essa odisseia, sabe, de como que ele saiu de lá e chegou até Paris. E ele é um
Ele é muito interessante. Agora ele lançou um livro pela Nemo que se chama Na Luta, que ele acompanhou três pessoas, assim, sabe? Que uma no Brasil, uma, enfim, em outros países, que são militantes, assim, sabe? Que batalham por alguma causa social. Eu não li esse livro ainda, mas, enfim, tem bastante essa pegada social que ele lançou agora, assim. E, enfim, eu vejo bastante interesse. Nesse tipo de trabalho. Os quadrinhos, eles entretêm muito o leitor, né? E tu acha que, por tu trabalhar com isso, a tua obra ela se torna mais acessível ao grande público pela simplicidade na linguagem? Eu acho que sim. Acho que o quadrinho... ele chega... Bom, ele é democrático na leitura também, assim, né? A pessoa pode ler uma criança, pode ler um adulto, um idoso, assim. E uma coisa que foi legal do almoço é que pessoas que não conheciam a Eliane Brum, mas conheciam quadrinhos, conheceram a Eliane Brum, sabe? Tipo, pessoas que não estavam ligadas assim, na história da Eliane, no trabalho dela, acabaram conhecendo essa jornalista por causa dos quadrinhos. E pessoas que já conheciam a Eliane conheceram os quadrinhos, entende? Foi uma troca, assim, acho que foi bem bacana, assim, tipo, quadrinho é legal, enfim, assim, que legal ler um conteúdo em quadrinhos, e o contrário também, que legal ouvir, tipo, ler a Eliane, né? Porque aqui estão as palavras dela, só montadas por mim, assim. Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. A gente gostaria de agradecer a tua participação, Pablito. Muito obrigada. Agradeço também a companhia dos meus colegas e de quem nos assistiu. Até a próxima.